queridos alunos e familiares. Sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática. Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. E o tema da nossa aula de hoje é oração sem sujeito. Vamos lá! Antes de falarmos sobre oração sem sujeito, vamos falar um pouquinho sobre sujeito. O que é um sujeito? Sujeito é quem pratica a ação em uma oração. Como assim, professora? Por exemplo, Aline comeu uma pizza. Quem comeu a pizza? Aline. Então, a Aline praticou uma ação na oração, ou seja, Aline é o sujeito. O sujeito, ele pode ter algumas posições dentro da oração. Por exemplo, ele pode vir antes, depois ou no meio do predicado. E também, dentro do sujeito, você vai encontrar um núcleo, que é a parte, ou seja, a palavra principal de maior importância significativa dentro do sujeito. No mesmo sujeito, nós podemos encontrar diversos. Por exemplo, sujeito determinado. É quando você identifica quem é o sujeito. Por exemplo, na frase que eu citei, Aline comeu uma pizza. Eu consigo identificar que Aline é o sujeito, ou seja, ele é determinado. Esse mesmo exemplo eu posso utilizar para sujeito simples. Por quê? Sujeito simples é quando a oração ela apresenta um núcleo. E nessa frase que eu acabei de dizer, Aline comeu uma pizza, quando eu digo que o sujeito é Aline, eu só tenho uma palavra, ou seja, um núcleo. Então, quando eu tenho um núcleo, sujeito simples. E agora, sujeito composto? Simples. Mais de uma palavra dentro do sujeito, ou seja, mais de um núcleo, não é isso? Como assim? Aline e Catarina comeram uma pizza. Quem comeu uma pizza? Aline e Catarina. Quais são os núcleos? Aline e Catarina. Então, temos dois núcleos. Se nós temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Agora vamos falar sobre elíptico, que ele pode ser ou implícito ou oculto, não é isso? O sujeito elíptico, ele é identificado pela desinência verbal, ou seja, quem vai te indicar quem é esse sujeito elíptico é o verbo. Por exemplo, fui ao supermercado. Quem foi ao supermercado? Como eu estou falando, você vai saber. Fui, quando eu conjugo, eu fui. Então, eu é o sujeito oculto, ou seja, sujeito elíptico. Agora, iremos falar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. O sujeito indeterminado, ele não é possível identificar o termo que o representa. Ele pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do plural ou o verbo na terceira pessoa do singular. Quando aparece na terceira pessoa do plural, ele não faz referências anteriores, ou seja, você não sabe a quem está se referindo. Quando ele aparece na terceira pessoa do singular, ele vem seguido do pronome se. Por exemplo, vive-se melhor no campo. Você não consegue identificar quem vive melhor no campo. Não sei. Então, se trata de um sujeito indeterminado. Agora, com a oração sem sujeito. Declaração do predicado não faz referência a um sujeito. Pode ocorrer com verbos impessoais, que expressam fenômenos da natureza, por exemplo, nevou bastante em Santiago, ou com verbos haver, indicando existir, e tempo decorrido. Também com verbos fazer, estar e ser, indicando fenômenos da natureza ou tempo. Vamos continuar falando sobre a oração sem sujeito. Apesar de o sujeito ser um termo essencial da oração, algumas frases elas simplesmente não aparece o sujeito, e sim o predicado, ou seja, na frase só tem predicado. Isso ocorre quando nós temos verbos impessoais, como eu disse, normalmente com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Veja aqui alguns exemplos nos slides. Choveu muito ontem à noite. No inverno, anoitece bem cedo. Está chovendo pouco no sul do país. E também, como eu falei, com o verbo haver com sentido de existir. Exemplo, havia poucas pessoas na reunião de pais.
Houve algum problema com você? Na minha cidade está havendo uma exposição de arte. Viram? Ou com fenômenos da natureza, ou com o verbo haver no sentido de existir, ok? Podem ocorrer também com verbos haver, fazer, indicando o tempo decorrido. Exemplos: há anos que não vejo, faz meses que não me telefona, deve fazer décadas que se casaram. Os verbos fazer, estar e ser na indicação de fenômeno natural ou de tempo. Exemplos: faz muito calor no norte do Brasil. Naquela manhã fazia um frio intenso. Já está tarde. É cedo ainda. É 1 hora. São 2 horas. Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa é só enviar a dúvida em nosso aplicativo, ok? Continue se cuidando direitinho, fiquem com Deus. Qualquer coisa estou aqui. Tchau, tchau e até mais.